Bom, boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com vocês e primeiramente também quero agradecer a cada um que orou para mim, para nossa família especialmente no janeiro, quando aconteceu. Muito obrigado. Um pastor da nossa igreja falou para mim quando eu estava no Valfredo, falou: Arlen, cara, eu acho que você está no ranking número 1 de quem está recebendo orações daquele hospital, viu? E eu acho que o 2 nem chega perto. Até recebemos notícias ou recados de pessoas em mais de 20 países. Então você imagina isso. Caramba, foi incrível. A presença de Deus, o que Deus fez. Então muito obrigado. Eu acho que o primeiro slide é da família. A minha esposa está aqui com a pequena princesa. E os outros aí infelizmente não estão aqui com a gente hoje à noite. É uma foto, acho que do ano passado ainda, da família que está crescendo, indo pra caramba aí. Eu fico muito feliz de ter o privilégio de estar aqui com vocês. Alguns anos atrás, a minha esposa Cíntia teve esse privilégio e oportunidade de compartilhar com vocês. E agora é a minha vez, então fico muito feliz. Como o pastor falou, fazemos parte de um ministério chamado Luz em Ação. Lá atrás temos uma mesa, tem flyers sobre uma série de vídeos chamado Tetelestai. É uma série evangelística também para discipulado. Nós filmamos aqui no Nordeste, principalmente Rio Grande do Norte, durante 10 anos. Eu não sei se alguém aqui foi um ator ou fez talvez um papel lá na galera. Eu sei, pastor Damásio, talvez vocês conhecem, que era da Ginásio Central. Cara, ele é show, um dos nossos atores favoritos, aquela barbona dele, jeito. Usamos ele várias vezes, foi muito bom. Até o pastor Gerson também estava na nossa casa quando gravamos a cena do dilúvio. Tinha uma maquete que estava lá, criamos. Então ele ajudou a inundar a cidade. Então, o pastor Gerson até fazia nos bastidores uma parte de uma cena. Mas tem mais informações lá atrás. E também, ainda como Luz em Ação, andamos gravando novas produções. E nós temos um curta que vai ser lançado daqui a algumas semanas, com o foco do povo lá no Oriente Médio. Também pode receber mais informações, até como essa igreja pode participar nisso, numa lançamento nacional, muito legal, esse curta. E quem está lá atrás, estou falando de lá atrás, né? Nossa mesa tem uma família incrível, que já faz, 1 ano e meio quase, né? Que está com a gente, já indo para 2, É verdade, é agosto. Nossa, mês que vem já há 2 anos. Essa família Bakzinski. Adivinha aonde eles são, né? O nome é assim, Bakzinski. São aqui do Nordeste? Não, são a nossa família preciosa lá da Santa Catarina. Aí tem Júnior e Jane. E um filho que é aqui, ele é potiguar, o filho lá, o Felipe. Mas eles estão lá, por favor, passa, conversa, pega mais informações, tem flyer, tem objetos de outros países, bíblias em outras línguas para vocês olharem lá. Mas, hoje à noite nós queremos falar sobre a igreja perseguida. E com nossas viagens, por causa do Tetelestai, para várias conferências e outros lugares, Cintia e eu tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente várias pessoas que moram nesses países, num país, né, que tem a igreja é perseguida. Tivemos o privilégio de estar em alguns desses países também. Mas nossos heróis, que eu quero contar algumas das suas histórias hoje à noite, são as pessoas que nós conhecemos. E eu quero conectar essas histórias com alguns princípios bíblicos que vamos encontrar na carta de Filipenses. Pode passar o slide. Eita, ficou ótimo. Vai. Uma das coisas
mais eficazes que nós podemos fazer, que já foi citado aqui, para apoiar nossos irmãos perseguidos, é oração. E nada mais do que um cristão perseguido nos falar como nós devemos orar em favor deles. É sempre só orando para libertação que a perseguição para. É sempre somente orando para que eles possam escapar o país e sair para um lugar livre. São esses os pedidos. Então, olhando aqui hoje à noite, eu acho que pode passar outro slide próximo. Nós vamos olhar uma carta aqui de um cristão preso, escrevendo para uma igreja perseguida. E o que esse cristão preso, o que ele fala? O que ele pede? O que ele regozija? Enquanto vê esses princípios, também eu quero ligar com histórias atuais da igreja perseguida. Próximo slide. Mas esses princípios, essas histórias, não somente aplicam à igreja perseguida, são muito, muito importantes para nós, hoje. Eu não sei, a igreja, nem sei o que chamar a gente, a igreja o quê? Eu pensei, privilegiada, falei, não dá, porque eles são privilegiados. Igreja livre, pode ser, mas eles são livres, né? Eu não sei a diferença, a igreja, nossa, igreja perseguida e igreja não perseguida, talvez é assim. Esses princípios, gente, aplicam para todos nós. Então, vamos abrir, por favor, suas Bíblias, na carta de Filipenses, que Paulo escreveu enquanto ele estava preso. E ele escreveu para uma igreja que estava passando por perseguição. Até nós vamos ver. Pode passar o slide. E aqui no capítulo 1, nós vamos também, olhando esses princípios, eu espero que vocês pegam isso e começam a modificar suas orações. Que suas orações sejam bíblicas, mas também alinhadas com aquilo que nós vimos que os cristãos perseguidos, um cristão perseguido estava falando e até pedindo de oração. E eu acho fascinante como Paulo inicia aqui essa carta, aqui no primeiro capítulo, porque mais ou menos nos primeiros versículos ele dá um resumo assim. Eita, verdade, pulei. Ótimo. Antes que iniciar, a maioria das fontes, dos pedidos de oração, coisas que eu vou falar, vem dessas duas sites. Vocês devem conhecer bem, né? portasabertas.org.br. É Portas Abertas que promove essa dia da igreja perseguida, o DIP. Tantas informações atuais, como informações sobre os países, o que está acontecendo. É incrível fonte de informação, especialmente para oração, e vocês fazendo parte. Também tem outro site falando de cristãos presos, que eu vou citar. Esse é o site aqui, é chamado em inglês, Prisoner Alert. Infelizmente, o site é somente em inglês, mas, já ouviu falar do Google Tradutor? Joia. No tablet ou outro computador, vocês colocam esse endereço no Google Tradutor e bota, traduz do inglês para português, aí tem um link para o site, ele vai traduzindo o site para você. Então, é maravilhoso, fácil de fazer, ou se não sabe, peça ajuda de um outro. Então, essas são as duas fontes. Pode passar. E a frase inicial para tudo hoje à noite vai ser isso: oro que. Aí Paulo vai preenchendo para nós como é que nós devemos estar orando para a igreja perseguida. Próximo. Os primeiros versículos, Paulo resume assim e fala o que acontece. Eita, sorry. Desculpa, gente, foi mal. Uma oferta derramada. Não. O que Paulo fala aqui
E que acontece aqui, ore que o que acontece serve para o progresso do Evangelho. Fascinante, olha comigo o versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com morta. O importante é, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e olhe isso, e por isso me alegro. Um cristão preso, algemado, escrevendo para uma igreja perseguida, fala: oro, e eu estou feliz, e oro que isso continue a acontecer, que o que está acontecendo está servindo para a expansão do Evangelho, para o progresso do Evangelho, mesmo se isso precisa que eu seja preso e vocês sofrem. Que visão, gente, que visão. Mas é algo que nós vimos muitas vezes repetido. Um dos fundadores de outra missão, chamado Voz dos Mártires, talvez vocês ouviram falar. Ele é da Romênia, o nome dele é Richard Wurmbrand. E ele conta uma história, quando ele estava preso na Romênia, ele começou a compartilhar o Evangelho, e começa a espalhar. Um cristão que está fora pregando o Evangelho, coloca na prisão, cara, ele está 24/7 do lado desses caras. Ele começou a pregar o Evangelho. Então eles não se contentaram com isso, os comunistas na Romênia. Então pegaram o Richard Wurmbrand e colocou ele na isolação, uma cela somente ele, isolado. Mas ele sabia uma forma de comunicar muito interessante, chamado o código Morse. Vocês conhecem aquele que faz aquele som? E um dia ele ouviu um barulho através das paredes, um som, alguém batendo, mas de uma forma assim, com aquele ritmo. Ele começou a ouvir, ele começou de volta a bater e comunicar com essa outra pessoa preso. E adivinha qual era a mensagem do Richard para aquele outro preso na isolação? Era o Evangelho. Mesmo na isolação, ele continuou a pregar o Evangelho. Mas ele conta que alguns anos depois, ele foi tirado da isolação, estava num lugar tipo enfermaria, com os presos doentes, esperando para morrer. E enquanto ele passava, orava para os outros presos, ele também preso, estava falando, e um cara falou: sim, eu conheço Jesus. Sério, como? Aí esse homem começou a contar: não, alguns anos atrás eu estava na isolação, e tinha outra pessoa lá, que fazia batido na parede, e o som do código Morse, e esse cara falou e explicou o Evangelho para mim. Aí o Richard estava lá: foi eu. Imagina a alegria. Mas mesmo preso, ele falou: isso está servindo para o progresso do Evangelho. Mas além do que ele, pode passar o slide, nós conhecemos um dos primeiros 10 cristãos desse país, se dá para ler, chamado Turcomenistão. E eu e Cintia tínhamos o privilégio de visitar eles na sua casa, não no Turcomenistão, no outro país, e de sentar na mesa deles, e por quase 4 horas, direto, ouvimos a sua história. É coisa melhor do que filme.
que a gente costuma falar. Mas eles começaram a contar e contar. E se fôssemos vários cultos, ou a gente traz, vocês ouvem a história dele, né, de primeira mão. E eu acho que era uma das primeiras pessoas, nós tínhamos o privilégio de ouvir de primeira mão um cristão de um país perseguido que foi torturado. E ele contando. Mas ele conta a mesma coisa, que a prisão dele só serviu para a expansão do Evangelho. E ele era feliz. Porque nesse país, Turcomenistão, foi controlado pelos comunistas, né? A Rússia invadiu durante a União Soviética. Ele falou, ele resume assim: eu tinha uma mente que era ateu, mas o meu coração era muçulmano. Porque tanta cultura era muito islâmico do Turcomenistão. Mas os comunistas entraram e toda a parte do ensino das escolas foi muito do ateísmo. E desse país era controlado de uma ditadura de outro. O mesmo polícia secreta dos russos permaneceram nos anos 90, quando ganharam liberdade, o KGB. Mas nessa época, no final dos 80, 90, não tinha perseguição no Turcomenistão. Sabe por quê? Não tinha cristãos para perseguir. O Turcomenistão quase não tinha zero de cristãos verdadeiros nesse país, que eram turcos, do Turcomenistão. Então não tinha perseguição. Mas ele conta, no primeiro dia um cunhado dele trouxe para casa um filme, vocês conhecem aquele filme Jesus, baseado no livro de Lucas. Ele botou o sogro dele, um dos únicos naquele vilarejo onde morava, que tinha um tocador de VHS. Aí ele colocou aquele cassete e começou a assistir, e já começou a debater o negócio. Por quê? O Jesus estava falando em russo, nem queria saber da religião dos russos, não, de jeito nenhum, debatendo, falando, conversando com o cunhado, blá 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 blá. Alguns anos depois, o cunhado volta no vilarejo, coloca um videocassete, e agora eles tinham trabalhado, dublado o filme Jesus para o do Turcomenistão. Ele falou, foi incrível, ouvindo Jesus falar minha língua materna, atingiu meu coração, foi maravilhoso demais. A esposa dele se converteu a primeira vez assistindo o filme. Para ele demorou 2 vezes. E eles eram um dos primeiros quase 10, ele imagina, cristãos do país do Turcomenistão. Mas o evangelho brotou um fogo dentro dele, de começar a evangelizar, plantar igrejas. Do interior eles foram para o capital. Ele na época estava estudando e já era, e já formou, eu acho, como advogado lá para o Turcomenistão. E ele era alguém muito conhecido e começou a trabalhar. E agora começou a perseguição. Primeiro foi tentando só difamar eles, falar mal deles, escrevendo artigos nos jornais. Mas chegar ao ponto que ele não ficou quieto, ele não parou, não desistiu de plantar igrejas, que eles vieram atrás e realmente levou ele preso. Então tudo bem, o evangelho vai continuar a espalhar. E continuou espalhando, apesar dos sofrimentos, apesar, ele falou das maneiras de tortura que eles usavam contra ele. E algo muito interessante, como Paulo fala aqui, que Paulo falou aqui em versículo 13, que tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, que estou preso por causa de Cristo. Ele fala que o líder do KGB, que era responsável pela tortura, o que ele passava, depois de uma das sessões, veio a ele, conversou em secreto e falou, cara, não sei se foi o cara, né? Mas falou, eu preciso que você ore para mim, para minha família, por favor.
Depois, outra vez, ele falou para outro irmão que eles iriam vir, pegar sua casa, todas as suas coisas, jogar na rua. E você vê que o evangelho não somente para os presos, mas esse homem do líder do QGB percebeu algo muito diferente na vida do nosso irmão, e foi tocado. E eu fico imaginando, quantas coisas que nós passamos, que achamos ruim, presos, e nós perdemos uma visão de que talvez Deus está usando isso para que o evangelho espalhasse, para que essas boas notícias de vida eterna podem espalhar, tocar outras vidas. E assim está acontecendo. Mas como Paulo falou, pode passar, não somente através da prisão, mas também da ousadia dos outros. Eu vou derrubar de novo. Deixa eu ficar. Como Paulo falou aqui, o evangelho está expandindo porque os outros estão ficando ousados através do que está acontecendo. E como o DIP, Portas Abertas, o foco deles desse ano é a própria Nigéria. É algo triste demais que nós entendemos o que está acontecendo lá. Portas Abertas fala que quase 70% das mortes dos cristãos morrendo, os mártires, tem sido da Nigéria recentemente. A força do Boko Haram, como é que chama? O grupo islamista, na parte norte do país, que tem atacado igrejas, vilas, também os próprios Fulani, que são também islâmicos, têm causado muita destruição, dor e morte na parte norte da África. Mas, em tudo isso, eu quero que vocês, eu acho que o próximo slide vai dar para rolar aquele vídeo. Mesmo em tudo isso, eu quero que vocês ouvem direto dos nossos irmãos da Nigéria, a perspectiva deles. Hi, my name is Omono, and my husband and I, we live in Nigeria. Thank you for praying for our people and for those who follow Jesus. Many people in our country risk their lives to take the gospel to those who have never heard about it. We are very excited to partner with the Celestial Project to put the series into one of the major languages of our country. Please continue to pray for our people and for the spread of the gospel. Thank you. Esse casal realmente são parceiros nossos do Tetelestai, na parte de uma tradução do Tetelestai para uma outra língua muito importante naquela região. Mas eu acho fascinante a perspectiva deles, morando lá, estando lá. Eles nos contam histórias. Eles conhecem uma menininha, ou uma jovem mulher, que eles entraram na vila, até nas casas deles, tinha uma reunião de família, totalmente massacraram todos. E até ela, eu acho que foi baleada, mas escondeu embaixo da cama. E acharam ela morta, então não se preocupavam fora. Mas ela, a única sobrevivente da família daquela ataque, era alguém, um conhecido pessoal deles, lá da Nigéria. Isso não é incomum, o que eles estão passando. Mas não querem parar, querem continuar, como Paulo falou aqui. Os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. E eu estava numa ligação recentemente no Zoom, e um líder de uma rede lá na Nigéria estava contando que não somente são os cristãos que estão fugindo, pode voltar, que tem, acho que o mapa da Nigéria, aqui de vermelho. Não somente os cristãos que estão fugindo do norte da Nigéria para o sul é bem mais seguro, o sul tem bem mais cristãos, tem o capital. Fala, não é somente os cristãos, eles estão vendo que os próprios moradores, os povos não alcançados da região, também estão fugindo. Toda essa
bagunça que os islamistas e os outros grupos terroristas estão causando. E de repente, olha o que Deus faz. Os missionários, as outras pessoas morando no sul, que moravam no norte, tinham que fugir. Agora eles estão alcançando os próprios povos lá no sul. Que Deus trouxe os mesmos povos do norte para o sul, no lugar mais seguro, aonde eles continuam o ministério para alcançar essas pessoas. Gente, eles não pararam, eles não desistiram. E para nós, para mim, esse é uma grande, são exemplo, heróis de ver esse foco que nossos irmãos perseguidos continuam, mesmo em frente dessas perseguições, gente. Então vamos orar, para que eles, o que acontece com eles serve para a expansão do Evangelho. Que mesmo na prisão, mesmo na ousadia, o Evangelho continue a espalhar. Mas, pode passar 2 slides. Paulo também tem outro pedido aqui, desejo dele, versículo 19, agora. Ele fala: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo sabia, dessa vez estou preso, mas Deus tem um plano, não é o fim. Enquanto eu estou preso, eu espero que o Evangelho espalhe, mas vocês estão orando, ele falou. E eu sei que Deus vai mover isso para a minha libertação, de ser livre. Então vamos orar sim, pode passar o slide, para a libertação desses presos. Aquele site, eu falei, Prisoner Alert, eles têm uma lista de pessoas presas, que você pode orar, informações, qual país. E eu lembro, aquela noite, eu estava nos Estados Unidos, naquela época era 2018, e já fazia 2 anos, talvez 3 anos, que a minha família, cada noite, orávamos para um dos presos. Ainda continuamos orando. E de repente no site, olhando, eu vi, cara, que legal, esse irmão, meio difícil pronunciar o nome, né? Eu não sei, Okba Michael, eu falo, está livre. Uau, graças a Deus, o site falou, Okba Michael foi solto, né? Liberto. E eu estava lá, graças a Deus, né? Maravilhoso, a gente está aqui orando, e de repente olho no site e o cara está solto. Meio esqueci. Quase 6 meses depois, eu estava numa conferência, naquela região, como você vê, ele era do país Eritreia. Estava numa conferência lá naquela região, estava lá num tempo de coffee break, entre as coisas, e outro irmão brasileiro estava lá comigo, e falou, Arlen, o quê? Cara, não sei, eu falo cara muito, desculpa, até meu pastor lá da Eterna Aliança pega no meu pé, quando Arlen prega, cara, Jesus te ama, cara, mas ele veio falar comigo, falou, Arlen, sabia que tem um irmão lá, que recentemente foi liberto da prisão? Eu falei, não. Ele falou, você quer conhecer ele? Claro que sim. Aí, né, foi com ele, andei um pouco, né, tinha uma barraca aqui, algumas mesas na conferência, virei, né, do outro lado, e tinham 2 homens sentados, uma cadeira de plástico lá, meio com um terno um pouco maior do que deveria, dá para ver que não tinha tantas condições financeiras bons, e, né, olhando, e quando eu aproximei, né, sabe como vai para conferências, todo mundo tem um crachá, que quase está no umbigo, né? Então tem que ser meio discreto, olhando para trás, descobrir os nomes. Então quando eu aproximei, ele tinha um crachá, realmente. Aí eu olhei o nome, aí ainda até hoje fico arrepiado. Imagina qual era o nome escrito desse homem que estava lá. Era Okba Michael. Eu não acredito. Olhei e falei, nossa, não acredito.
Falei, a minha família estava orando por você. A minha igreja no Brasil estava orando por você. Aí de ver ele, de abraçar ele falando, muito obrigado. Eu sentia as suas orações. E os nossos irmãos, ainda tem muitos lá. Eles sentem, nós sabemos quando as pessoas estão orando. Sentimos uma diferença. E que isso nos encoraje a não desistir de orar. Especialmente para a libertação. Porque com ele Deus respondeu sim. Mas tem outros, você vai lá naquele site, não tem notícias deles tipo desde 2008. E Eritreia tem muita fama mal de botar cristãos nos containers no meio do deserto para morrer, temperaturas, né, subindo para, né, com algo quase, né, inhumano. Eles passam de torturas. E possivelmente tem outros irmãos que recebem a libertação, mas ele não é de permanecer aqui. Também resulta na libertação de eles vão estar com Jesus, muito mais livres, muito melhores do que permanecer. Mas tem outros, como Paulo, como Michael nessa época, Deus falou, não, eu quero te manter aqui, eu quero te livrar da prisão. Por quê? Próximo pedido de oração. Pode passar o slide. Paulo fala aqui que Deus vai me deixar aqui para que Cristo seja engrandecido pela vida e pela morte. Então nós podemos orar isso. Senhor, para nossos irmãos que estão nesses países, que eu oro para que Cristo será engrandecido pelas suas vidas ou pelas suas mortes. Olha o que Paulo fala, versículo 20. Aguardo ansiosamente. Isso é Paulo falando isso, gente, olha isso. E eu espero, ele fala, que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então eu quero focar em duas maneiras. Ele falou, se Deus decidir que eu permanecer aqui com vocês pela minha vida, então eu quero que Ele seja engrandecido. E a primeira coisa que destaca para mim, que fala, eu vou ter fruto do meu trabalho, é para vocês que eu vou ficar, porque para mim eu prefiro estar com Jesus, é muito melhor. E como é que você vai frear um grupo de pessoas que, se você matar meu corpo, é a melhor coisa que você pode fazer? Tem como parar alguém com uma perspectiva assim? Paulo falou, né? Para mim o viver é Cristo, mas para morrer é lucro. É muito melhor, eu desejo estar com Jesus, mas ainda tem trabalho. E eu vou ver esse fruto do meu trabalho. Pode passar. Eu quero voltar para Turcomenistão, porque como vocês sabem, se eu estava sentado com o nosso irmão do Turcomenistão ouvindo o seu testemunho, é porque ele sobreviveu. E quase não sobreviveu. Ele conta a história do Turcomenistão,
que várias vezes eles até tentaram matar ele. Falou, uma das maneiras que o KGB gosta de exterminar as pessoas é criar um acidente. Ele falou, uma vez a gente estava no interior, indo de volta para o capital, só tinha uma estrada principal, e o KGB estava tudo sempre olhando, sondando, vigiando eles, e sabiam quando eles saíam desse vilarejo, indo para o capital, que só tinha um caminho. Ele falou, naquele dia, estava com minha família, minha esposa, grávida, com vários meses, e meus 2 filhos pequenos atrás no carro, e de repente estou dirigindo, lá é uma retona, lá, e de repente lá na distância, ele falou, eu vi um caminhão, e de repente esse caminhão entrou do meu lado da pista, estranho, ele foi lá para a sua esquerda, caminhão foi para frente dele, mesma pista, foi para a direita, caminhão foi para a direita, foi para a esquerda, ele já sabia, eles querem nos matar, querem fingir um acidente e acabar com esse cara que odiamos. Ele falou aquele jogo, direita, esquerda, até a última hora ele virou e o carro deles saíram lá da estrada BR, capotou várias vezes, rolou fora da estrada. Ele foi machucado, o filho foi machucado, a esposa estava grávida, naquela não sabia se o bebê morreu ou não, todo mundo machucado, mas para os primeiros minutos ele falou, todo mundo ficou no carro, porque o cara que estava dirigindo no caminhão parou e ficou do lado da estrada, ele poderia ver um pouco, só para ver e assistir para ver se eles morreram ou não. Ele queria certificar que ninguém sobreviveu ao acidente. E quando souberam que eles sobreviveram, a polícia veio, pegou ele, mesmo machucado, e levou ele para o capital, para ser interrogado, para ser preso, para ser torturado, deixando a esposa lá. Imagina, ele conta, finalmente a esposa conseguiu, a outra pessoa ajudou, ir até o capital, por muito tempo recusou de ajudar ela, no hospital, de prestar socorro, perdeu o bebê, tudo isso com infecção, quase perdeu a esposa. Ele falou, foi a partir desse momento que ele sabia, nós temos que sair, nós temos que fugir, não tem, Deus colocou isso no coração. Ele foi algumas semanas quase mais terríveis que eles passaram, sofreram depois do acidente, tentando esconder, pegando os passaportes falsos, atravessando a fronteira com outro país, quase sendo descobertos com polícia nesse outro país, tentando fugir até finalmente, eles chegaram na Rússia. E todo esse tempo, do tempo muito escuro, ele falou para o Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que tem que ser assim? Por que a gente tem que passar por tantas provações? E mesmo lá dentro do país ainda, ele conta que Deus falou para ele, que eu vou abrir uma porta para você, que você nunca imagina que é possível. Porque ele com muito sentimento de sair, ter essas outras pessoas novas na fé, de abandonar as igrejas, as pessoas ele estava cuidando, pastoreando. E uma das coisas que as pessoas fizeram com ele, foi de muito agarrar no pescoço, porque ele gravou fita cassete do filme Jesus e outro, para pregar o evangelho, e eles sabiam, uma coisa esse cara usa é a voz, então eles tentaram, eles machucaram muito, ele falou, ele passou 2 meses sem poder falar, mas de repente ele chega na Rússia, depois de um tempinho, o ministério, eu acho que vocês conhecem, é Rádio Transmundial, procurou ele, e começou o primeiro transmissão em Turkmen, para aquele país, com nosso irmão, começando a pregar, ensinar o evangelho através do rádio. Depois de um pouco, foi levado para Noruega, depois eles foram para outro país mais livre, e de lá, Deus começou a usar a sua vida
com a internet. Além da internet, agora eles têm canal, ensino, com um lugar no TV por satélite. Que eles estão agora, como Paulo fala, vendo o fruto do seu trabalho. Se Deus quer que eu permaneça, vou continuar. Então eles estão discipulando centenas, milhares de pessoas do Turcomenistão. Às vezes dá para reunir, mas muitas vezes é por essas tecnologias de TV por satélite e outros meios de poder estar ministrando, discipulando nossos irmãos que estão lá, ainda nesses lugares perseguidos. E Deus abriu essa porta. É incrível, admiro demais. Porque quem não chega num lugar livre e fala, desisto, tchau, eu vou aproveitar dos meus direitos, minhas liberdades, eu vou até esquecer, vou viver minha vida, mas decidindo não, eu quero continuar. Próximo slide. Além disso, só essa semana, estava conversando com um irmão do Irã. Ele também conheceu Cristo, fazia parte da igreja perseguida, e Deus nos seus planos era para ele também sair do país e fugir. Mas até hoje eles têm, cada vez eles têm um culto no Instagram lá no Irã, e tem mais ou menos 1000 pessoas que estão assistindo, porque um dos meios que o governo ainda está aberto, que eles estão lá. E algo incrível vendo ele trabalhando, como fala aqui, vendo o seu progresso e alegria na fé. Além deles, eu tenho outro casal que de um país perseguido conseguiram sair e vieram aqui para o Brasil. Recentemente, esse casal conseguiram ganhar cidadania brasileira. Não porque ficar aqui, ter sua casa, todo mundo fica beleza, na boa, mas porque é melhor eles voltarem para aquela região do Oriente Médio como brasileiros e ter a proteção do país para continuar ministrando para os irmãos perseguidos. Eles estão fazendo isso, já fizeram algumas viagens, vão fazer outro em janeiro para aquela região do Oriente Médio, com esses igrejinhos dos outros irmãos perseguidos, para dar continuidade, para ver o progresso e a alegria na sua fé. Cara, essas pessoas são nossos heróis, gente. Estão lá, saindo e depois voltando. Pode passar o slide. Última coisa, Paulo enfatiza aqui nesse capítulo. Ele quer que eles exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho. E pode passar. E um dos meios, Paulo cita aqui, que eles permanecem firmes num só Espírito. Por causa do tempo, eu vou contar essa história e talvez mais uma, para o nosso tempo. Mas quando nós oramos, por favor, orem pela unidade da igreja, que sejam um. Porque só porque você mora num lugar perseguido, não quer dizer que não são humanos, que possivelmente tem rachas, que tem coisas de inveja e outros problemas que vão criar. Também de várias etnias diferentes, coisas muito facilmente que podem entrar. Mas isso é uma oração, e é algo lindo demais quando acontece. Porque uma vez, indo para outra conferência, eu e Cintia estava olhando os voos, e vimos que tinha uma escala no país do Qatar. E começamos a olhar e parávamos e pensamos, puxa, vamos pegar a escala mais comprida que a gente consegue. Bora olhar. Olhando. Eita, esse voo aqui, mesmo destino nosso, tem uma escala de 22 horas no Qatar. Ótimo, vamos pegar esse voo. Aí começamos a escrever e-mails, realmente. Ei, fulano, você conhece alguém no Qatar? Conhece alguém que trabalhando lá? Conhece outra pessoa? E uma pessoa escreveu de volta e falou, sim, nós conhecemos alguém que está lá. Esse homem, até outro ponto aqui, eu vou falar, mas esse casal era de um país perseguido,
foram como empresários para Catar, para continuar ver a expansão do Evangelho e formar os outros na fé. Então, saindo de um país perseguido para uma outra, para continuar o trabalho. E para nós, primeira vez de realmente chegar no chão, no ambiente aqui no Oriente Médio, né? Você está indo lá para pousar, é só areia, 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 né? O Catar fica bem grudado do lado da Arábia Saudita. Então você começa a pousar, tem alguns, né, prédios grandes, chiques, mas é deserto, deserto, deserto. Pousamos no aeroporto, saímos do avião e entramos na fila para a alfândega. E eu acho que tinha, eu não sei de qual país, se era de Paquistão ou outro, um avião cheio de outros, tipo muçulmanos, todo aqui nessa fila de imigração. E já dá essa sensação, então esses caras, né, todo aquele vestido grande, com aqueles boné diferentes. Alguns eram assim, outros, né, com boné assim, tirando selfie, tudo assim, né, a globalização já tomou conta de todos os lados. Mas nós estamos na fila de imigração, olhando ao redor, essa sensação, até aquela chamada de oração saiu lá nos alto-falantes do aeroporto, naquela hora. Ouviu alguma coisa, né? Nossa. E aí estamos conversando com esse contato pelo WhatsApp. E de repente a gente fala, ei, nos manda uma foto para a gente reconhecer você. Aí ele manda a foto, bem sério, cara grande com babona assim. Né? Amor, tem certeza? Mas saímos e acabamos conhecendo um dos casais mais preciosos que já conhecemos. Incrível o trabalho lá, porque no Catar, se você é de um outro país, da Índia, dos Estados Unidos, África, o que for, você tem a liberdade de cultuar, não pode ter um espaço, você não pode comprar nada, só o próprio povo do Catar, eles são donos de tudo, qualquer casa, qualquer empresa, se for, é alugado, eles são os donos. Então, tem um espaço, né? Talvez uma casa você vai alugar, mas você tem essa liberdade, se você é de um outro país, de cultuar, de reunir. Mas, se você é suspeito ou pego, e você fazia parte de repente, um muçulmano se converter, pode ser deportação, né? Preso, vai depender da sua situação no país. Mas é muito extremo se você pega alguém nativo do Catar, se você é envolvido na conversão de realmente nem sei o que chamar eles, catarense, pode ser que você morra e não saia daquele país. Então nós estamos lá por 22 horas, mostrando o trabalho, até a casa que eles alugavam, né, o lugar que eles alugavam para os cultos. O foco dele era o povo árabe, tinha pessoas do Iraque, Coate, ou esses outros países que estavam junto com eles. E havia desse lado uma tela enorme. Ele falou, quando a gente tem batismos, isso é só para os vizinhos não ficarem tão curiosos do que está acontecendo, né? Então tem esse que está bloqueando aqui onde a gente faz batismo. E até ele falou, nós temos alguém, uma pessoa, uma mulher da nossa comunidade, que é daqui, do Catar mesmo, que ela saiu. E fomos vendo. Mas aquela noite, depois de ele nos contando muito sobre o país, o trabalho, fomos para uma reunião. Quando eu penso, permanecendo firmes num só espírito, nesse país de Catar, que é uma opressão, você até sente, perseguição, mas tinha uma liberdade para esses cristãos. E de repente era o final de semana da Páscoa. Aí tinha uma igreja, entramos lá, eram algumas casas eles alugaram, de árabes, de africanos, de americanos, de ingleses, pessoas da Índia. Eu acho que tinha mais de 30 etnias nesse país, perseguidas, reunidas lá, de todos os cores, línguas. E começa o culto, o cara falando, e de repente eles estão cantando louvores sobre a ressurreição. E você está lá na Páscoa, num país perseguida, vendo pessoas de mais de 30 nações ao seu redor, cantando e louvando aquele que os salvou, que conquistou a morte. Isso
é unidade, firmes num só Espírito. Maravilhoso, nunca vou esquecer aquele culto. Foi incrível demais esse privilégio. Mas nosso amigo do Cáter, perdemos contato. E passou alguns anos, e nós fomos, 2 anos atrás, bem antes da pandemia, uma conferência focada no Oriente Médio. E nós estávamos lá, nessa conferência, e de repente, a Cíntia, ela não é muito bom reconhecer rostos e nomes, tá? Então qualquer coisa, se você já conhece a Cíntia, ela gosta que eu falo isso, quando ela fala prazer, você já sabe, né? Ela já esqueceu, né, seu rosto, nome, não tem problema. Mas a gente estava lá, e nem que foi eu e você que reconhecemos, e falou, amor, isso não é esse aquele irmão que nós conhecemos? Ela olhou, sim, eu acho que é, e fomos até ele, eita, né? Todo braço brasileiro, o povo árabe tem muita cultura igual a nossa, gente, é maravilhoso, esses de abraços, de abraçar, e tudo carinhoso, todo falar. Falei, eita, como é que vocês estão? Vocês ainda estão no Cáter? Ele falou, não estamos lá. Ai, o que aconteceu? Aí foi explicando, foi suspeito, estavam indo atrás, porque pessoas estavam conhecendo Cristo. Fui levo preso, passei eu acho que alguns dias na prisão, eles foram expulsos daquele país. E quando eu vejo Paulo aqui, olha comigo, outra coisa, exerçam sua cidadania, não é somente unidade, mas olha o que ele fala, versículo 28, não somente unânimos na fé, mas versículo 28 fala, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Orem para que eles não fiquem intimidados, igual a gente passa pelos nossos medos, temores, mas podemos orar e temos que orar para eles também, porque é muito fácil você sair de um país perseguido, de ir no outro país, leva preso naquele país, expulso daquele país, aonde você pensa que você iria ir, depois de uma dessas? Para mim, o natural, normal é voltar para casa, não é? Falei, onde vocês estão? Não, a gente está no outro país vizinho. Ele citou o nome. What? Não, começamos a nossa empresa, montamos de novo, estamos nesse outro país. Agora, continuando a espalhar o Evangelho, fortificar a fé dos nossos irmãos. Gente, eu acho incrível. Eu acho maravilhoso o que eles estão passando, os exemplos para nós. Porque como eu falei, todos esses princípios não somente aplicam à igreja perseguida, é para você. É para você ver os problemas, os tempos e sou preso, que Deus vai usar isso para a expansão do Evangelho. É quando você está numa situação difícil, Deus começa a trabalhar. E pode ser, Ele te liberta, mas pode ser, Ele permanece. E apesar se um tempo difícil ou não, eu espero que você também ore para si mesmo, que vai ter fruto da sua vida, que quer pela vida, pela morte, Cristo seja engrandecido através do meu corpo, através de nós. E que nós podemos ser em primeiro lugar, especialmente nessa época que está chegando eleições políticas, em primeiro lugar nós devemos ser cidadãos do céu. Essa é a nossa pátria maior, e que nós podemos exercer a nossa cidadania de uma maneira digna do Evangelho, que nós temos unanimidade juntos na fé, que não houver rachas sobre outras coisas alheias, que nós permanecemos unidos na nossa fé, que nós podemos como aqui batalhar juntos pela fé evangélica, e quando alguém vem a nos intimidar por causa da nossa fé, sua fé, e fala para você, fica quieto, cala a boca, nós podemos continuar, sem deixar ser intimidado por aqueles que nos apoiam, para que o Evangelho continuasse a espalhar.
Então, eu espero que esses princípios te encorajam, porque nós temos uma família grande no mundo inteiro. Nós temos heróis dessas igrejas perseguidas, países perseguidos, que estão vivendo esses princípios. Porque se eles parassem de viver isso, na maioria, a perseguição parava também. Pelo menos diminuía. Se eles ficam quietos, na boa, na sua, ninguém vai ir atrás. Mas é porque eles estão vivendo isso, que estão sofrendo. E como Paulo estão dizendo, por isso me alegro, porque o Evangelho está espalhando. Então vamos encerrar em oração. Eu não tenho uma dica para o louvor. Talvez já tenha uma música que veio na sua mente e vocês querem tocar. Se não, aquele último quebrantado está ótimo para repetir. Vamos passar alguns minutos orando. Como eu ouvi, se quer orar onde que você está, beleza. Ouvi também, você quer vir aqui na frente para orar sobre o que está no seu coração. Deus está falando, não sei, de reaviver um compromisso, até de oração, de ir, de se dedicar, de confessar a Deus, eu não tenho vivido uma maneira digna do Evangelho, eu envergonhei o seu nome, eu tenho muito tremor, eu não falo como devo, em tudo isso eu não sei, talvez Deus, o Espírito está falando ao seu coração, mas vamos passar alguns minutos